O Jornal do Meio-Dia está de volta e a Secretaria Estadual de Educação publicou no dia 13 o edital de processo seletivo para contratos temporários e formação de cadastro de reserva. O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, é contra essa medida e tem cobrado a realização de concurso público. E é para falar sobre esse e outros assuntos, como a RGA atrasada dos servidores, que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, que é o Sintep, Valdeir Pereira. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, dizer da satisfação de novamente estar aqui no Jornal do Meio-Dia e tratar dessas questões educacionais. Presidente, por que o processo seletivo ao invés de realizar o concurso? Qual é a posição que o governo tem passado? Então, o processo seletivo, ele tem a sua necessidade para suprir a vacância em razão de afastamento de servidores efetivos. O último concurso foi quando? Foi em 2016, onde nós tivemos o último certame aqui no estado de Mato Grosso. O último concurso deveria ter um prazo de 18 meses prorrogado em razão do período da pandemia, uma própria legislação aqui do estado, o governo não fez. E hoje não há um concurso público dos servidores da educação em vigência e hoje causa estranheza. O governo não está ainda nem com previsão orçamentária para a realização do concurso público mediante as muitas vacâncias que nós tivemos de pessoas que morreram em razão da Covid, outros que se aposentaram, e mesmo assim o governo insiste na realização do processo seletivo e sem olhar numa perspectiva de concurso público para suprir essas vagas que estão em vacância aqui no estado de Mato Grosso. Presidente, agora, qual aproximadamente esse número de vagas, né? De que forma que o ensino para os estudantes ele é prejudicado diante dessa vacância, da falta de concurso, e por que para o Estado a gente pode entender que é vantajoso apenas fazer esse processo seletivo? Um dos prejuízos que nós temos em relação a isso é a demora do próprio processo seletivo, que o ano passado, o ano letivo desse ano, começou as aulas em fevereiro e praticamente no final de abril ainda não tinha as turmas ainda com os professores atuando. Então esse é um dos prejuízos. Os alunos sem 2 professores. meses sem você não ter professores em razão do processo seletivo e da burocracia criada no Estado. No ano retrasado, o problema também foi mais acentuado, que poderiam ter feito a seleção por meio de uma audiência pública e tudo mais, não fizeram, e era praticamente no mês de maio e havia um número significativo de escolas que não tinham preenchido o seu quadro. Quando você tem o efetivo, ele já é permanente. Então, agora no mês de novembro, outubro, já acontece o processo de atribuição. Em janeiro já estão nas escolas, iniciou o ano letivo, já começam a trabalhar. Presidente, eu costumo, o hábito faz o monge. E a longa novela das RGAs atrasadas, não é isso? Eu errei o cargo, né? Porque eu vou colocar o seguinte, os deputados disseram o seguinte recentemente, olha, o governo tem dinheiro em caixa para pagar as RGAs atrasadas. Todo mundo já recebeu, menos o executivo. E aí, o que é que a Assembleia pode fazer? Infelizmente, tem que ter a dotação orçamentária e a lei tem de ser de iniciativa do Executivo. Mas a gente lamenta que o governador Mauro Mendes não tenha feito essa discussão com as categorias na previsão da lei orçamentária. Ele retirou uma emenda que tinha base aliada do governo, pediu para retirar e votaram contra essa previsão e não há nenhuma movimentação. Então é muito cômodo o governo... Mas os deputados não podem pressionar o governo para pagar essas RGAs atrasadas? Deveria, mas hoje aqui no estado de Mato Grosso a gente tem um poder só, ao invés de ser 3 poderes, que é o poder executivo, legislativo e o poder judiciário, a gente tem um poder só, que é o poder do Mauro Mendes, né? Fiquei feliz que na quarta-feira, na última sessão da Assembleia, parece que há uma
uma certa desconforto, né, do presidente, inclusive dizendo, né, que se continuar do jeito que está, não justifica ter Assembleia Legislativa. Mas, infelizmente, a Assembleia tem ficado de joelhos com esses temas relacionados a servidor público, revisão geral anual, concurso público, a mando do governador Mauro Mendes. Então, ele quem manda na Assembleia Legislativa, o presidente não tem essa altivez de fazer o enfrentamento necessário para os grandes temas. E nos outros poderes, a opinião do senhor, já que o senhor entrou nesse assunto. Por exemplo, Ministério Público, existe muita influência do Executivo lá também? Eu tenho uma leve desconfiança que sempre tem, porque inclusive a nossa lei 510, que é a lei da dobra do poder de compras, que foi uma greve que nós fizemos em 2019, reconhecida a legalidade dela, enquanto nós estávamos conversando com o governo, o Ministério Público entrou com uma ação pedindo a inconstitucionalidade única e exclusivamente da lei da educação. E no Estado havia mais outras 3 legislações com o mesmo teor e o Ministério Público não atuou para essas outras legislações. Então, assim, há algum comportamento que a gente tem uma certa estranheza, tanto do Legislativo, do Executivo, do próprio Ministério Público, mas nunca é tarde para reverem essa situação e assumirem um protagonismo mediante aquilo que é um Estado republicano e a separação dos poderes e a sua altivez, para que, quando você tem isso muito alinhado, quem perde é a sociedade. Presidente, agora indo para um assunto na esfera nacional, para todos os trabalhadores, muitos têm interpretado um julgamento que está acontecendo ainda no Supremo Tribunal Federal como a possível volta do imposto sindical, aquele que era obrigatório, que foi extinto na reforma trabalhista, né, pelo ex-presidente Michel Temer. E a partir de então, essa obrigação se tornou facultativa e diminuiu bastante o rendimento, né, consideravelmente, dos sindicatos. Isso de fato vai acontecer? O que está sendo discutido no STF? Só para esclarecer. Essa discussão do STF é a legalidade da aplicação da taxa assistencial no serviço público. É algo que já existe na iniciativa privada há um bom tempo. Hoje, a nossa Central Única dos Trabalhadores, o qual o Sintep é filiado dela, que é a CUT, nós somos há muito tempo contrários à questão do imposto sindical. Porque a gente acredita que os sindicatos eles têm que ter a sua organização e a sua forma de financiamento para manter. E é descontado um dia de trabalho do trabalhador. Isso, exato. Aquilo que passou a não pagar. Aquilo que é imposto, tanto que o Sintep Mato Grosso, para ter uma ideia, só em 2012 que a gente passou a acessar esse recurso, porque estava indo para outros sindicatos, inclusive fora do estado de Mato Grosso. A gente passou 5 anos sem acessar o imposto sindical, porque nós nunca dependemos e nunca defendemos o imposto sindical. Então ele não vai voltar de forma alguma? Se depender de nós e da nossa Central Única, não. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós que agradecemos e estamos à disposição, e dizer que é muito importante esse espaço da TV, do Jornal do Meio-Dia, para esclarecermos essas questões relacionadas à educação no estado de Mato Grosso. Obrigada. E nós